Muito bem, Inteligência Orgânica, podcast no ar, mais uma vez, para mais um papo amargurado. Ai, tenso, triste, pessimista. Você que me acompanha aqui sabe que esse podcast ele não é sobre belas previsões, sobre esperança, sobre um mundo do arco-íris em que as pessoas se encontram, são felizes e convivem harmoniosamente rumo a um futuro em que todos serão iguais, ricos, felizes e sorridentes. Não é sobre isso. O Inteligência Orgânica é um podcast pessimista em relação ao futuro, mas hoje nós vamos falar sobre algo que tem a ver com semear a inteligência orgânica, que é a arte, né? Muita gente fala que o futuro do ser humano é ser cada vez mais humano, e dentro disso, dentro das nossas humanidades que não podem ser reproduzidas ou criadas pela inteligência artificial, eu acredito que a arte, aí é uma opinião própria minha, seja justamente um desses caminhos. É por isso que hoje eu recebo aqui a Marina Bortoluzzi. Tudo bem, Marina? Bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Imagina. Adorei estar aqui contigo, enfim, pra gente conversar. E é engraçado esse teu tom, né? Eu gosto muito do tom do teu podcast, porque eu sou uma poliana convicta. Na minha casa, o livro da Poliana sempre foi uma referência. A minha mãe falava, né, que apesar das adversidades, a gente tinha que sempre olhar o jogo do contente, né, que é a referência do livro. E eu acho muito engraçado a gente estar aqui hoje, porque vai ser essa jogada, né? Eu acho que, claro, a gente tem que, quando olha, né, para a inteligência artificial, tem que olhar esse ponto do endereçar, né, as questões que circulam, né? Essa temática, mas eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, então vamos ver como vai ser o papo. E é esse o ponto de partida sempre do papo, assim, eu sempre peço para os meus entrevistados a esperança, o lado otimista desse futuro que para mim... A luz. Então, assim, eu sempre digo que o meu pessimismo ele é proativo porque eu busco, porque eu acho que vai dar merda, porque eu acho que tá tudo muito ruim, que a gente tem que conversar e encontrar soluções para o futuro. Legal. Que sejam soluções diferentes dessa mercadológica, dessa automática que a inteligência artificial dá, porque a inteligência artificial faz justamente isso, né? Ela sempre vai te dar uma resposta, um resultado, algo que você busca e ela te entrega, uma formulação que vai ser positivo para você. E talvez ser humano é trazer coisas que não são só positivas. Exato. Mas Marina, para quem não te conhece, então se apresente, fale aí qual que é a sua trajetória, por que a gente vai falar sobre arte aqui? Legal, bom, eu sou curadora de arte, trabalho com artes visuais há mais de 15 anos. Venho da publicidade, então também tenho esse olhar, assim, sobre as coisas de uma maneira, né, enfim, com uma trajetória publicitária, mas estou há mais de 15 anos nas artes visuais e tenho 2 plataformas digitais, né? Então, assim, eu antes era sócia de uma outra empresa que nasceu no Instagram, então a nossa empresa nasceu em 2011 e o Instagram começou em 2010, né? Então eu peguei todo esse começo das redes sociais, principalmente do Instagram. A gente atingiu na época mais de 1 milhão de seguidores e hoje, enfim, saí dessa sociedade e tem outras 2 plataformas, uma voltada para as mulheres nas artes visuais, que se chama WOW, Women on Walls, que é focada, enfim, para o dia a dia dessa mulher que precisa furar a bolha das artes, entrar de alguma maneira nesse meio, entender como que tem que ser feito o portfólio, como que é a melhor linguagem, quais são os recursos que ela precisa. E também a gente apresenta, enfim, exposições, projetos relacionados nas artes, onde a gente mostra o protagonismo dessa mulher. E, por último, eu tenho uma plataforma mais recente, que foi lançada agora em dezembro de 2024, que é um ponto contraponto, né? Disso que a gente vem falando, assim, eu venho muito do digital, tenho esse histórico enquanto planejadora, redatora, criadora de conteúdo, empresária no digital. E aí crio agora essa plataforma que é mais voltada para o espiritual na arte. Então quebra um pouco, né, esse movimento mais... Eu falo que o WoW é a 3D e o Spiritual in Art é a 5D. Né? Então, assim, o WoW é muito pé no chão, como que a gente consegue ganhar dinheiro nesse mercado, como, enfim, entrar nessa bolha que é muito elitista. E o Spiritual in Art é mais essa quebra, né, com essa necessidade da presença, de encontrar o metafísico,
o invisível na arte. E apesar de toda empresa hoje em dia que nasce, qualquer empresa hoje em dia nasce, tem que ter um site, um Instagram, um LinkedIn, né? É uma empresa que é focada mais em encontros físicos, presenciais, né? Então, justamente, né, nesse momento que a gente vem tanto tempo trilhando o digital, eu senti a necessidade de criar um projeto onde a gente promovesse os encontros físicos. E você sente que todo mundo meio que está sentindo isso, Marina? Porque esse podcast aqui, ele dá origem justamente desse meu momento, de não querer mais relações intermediadas por algoritmo, de ter um burnout, que eu não posso falar burnout, porque burnout é relacionado exclusivamente a ambiente de trabalho, a assédio, mas é um esgotamento, né? É uma coisa de tipo, é uma birra mesmo com o Instagram, com o TikTok, com essa vida de vídeo curto e essa superficialidade, essa overdose de informação que a gente automática, né? Eu vi, Pedro, que tu completou 42 esse ano. Isso. E eu também. Sim. Então, a gente tá numa idade, né, que dizem que é o 7º setênio. Exato. O 7º setênio é a busca da profundidade, é o desenvolvimento da sabedoria, do espiritual dentro da gente. É onde a gente encontra projetos que realmente fazem sentido com a nossa vida. Então tá muito ligado ao nosso momento de vida. Total, né? Mas eu percebo que é ligado, que existe um movimento, assim. Eu acho que principalmente na nossa geração, né? Eu não posso responder por outras gerações, aí tem várias pesquisas relacionadas. Mas a gente tá num excesso de informação, muito conteúdo que a gente, né, consome todos os dias, a gente fica até um pouco drenado, né? Sim. Enfim. E o celular virou uma extensão do nosso braço, então Claro. A gente leva para qualquer lugar, a gente tá assistindo uma série, a gente leva o celular. A gente vai dormir, dá uma olhada antes, faz o giro nos aplicativos, né? Isso é muito exaustivo, né? Então, acho que todos nós estamos tentando dosar esse momento que não é burnout, mas é um esgotamento digital, talvez, né? É um esgotamento de excesso de informação e que a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, né? Então, a gente tem hoje recursos de aplicativos, né? O próprio Instagram que coloca lá o timer, tempo, né? E ainda assim, a gente que trabalha com conteúdo digital não adianta, porque o seu tempo vai expirar hoje, mais 1 hora. Hoje não precisa. Eu vou lá e cancelo, porque a gente que trabalha com conteúdo digital é horrível, né? É uma auto-ilusão, é um auto-engano, né? A gente que é empresário, dono, né? Eu falo assim, uma amiga minha que tá contratada numa CLT, né? Enfim, numa empresa, tudo bem, ela consegue fechar, né? O livro, digamos assim, quando acaba o expediente, né? Sim. Mas a gente que vive né, que é microempresário, que tem as suas empresas, que precisa do conteúdo para se divulgar, o próprio podcast aqui vai ser divulgado. Claro. A gente fica viciado, né? Sim, fica e é horrível. E a única saída para mim disso foi apagar mesmo o aplicativo. Uau, que coragem! Não o perfil, né? O perfil tá lá, fazer podcast, o aplicativo no celular. O aplicativo no celular. Mas voltando ali na nossa história, você é do marketing, aí você sempre caminhou para esse lado das artes? Porque eu tenho muita dúvida dessa bolha das artes. Assim, ela é elitista, ela é fechada. Ela gera dúvidas, mas sempre gerou. Sempre foi assim, né? Sempre foi uma coisa de para poucos. Né? Eu falo que a arte é uma dicotomia econômica. Porque a gente brinda champanhe e come caviar numa abertura de exposição. Mas todos os artistas muito mal pagos e quem trabalha com arte, os valores são muito baixos, assim, no dia a dia, né? Uma produtora, até, enfim, uma curadora que está dentro de um museu reconhecido no Brasil, assim, os salários são muito baixos, né? Quem é artista de profissão é herdeiro, não é? Geralmente no Brasil. Não, a gente tem muitos artistas racializados, né? Enfim, de classes mais baixas, mas sim, é uma complexidade viver de arte, porque quem é herdeiro, né, vive só disso. Mas quem não é, tem que trabalhar com 3 ou 4 outros trabalhos, né, jobs, freelas, para poder viver de arte, né? Então, é uma profissão complexa. A gente acha que é tudo maravilhoso, né? E por isso que eu falo que é uma dicotomia, porque a gente, de fato, brinda champanhe na abertura de uma exposição, mas os salários que participaram daquela exposição foram muito baixos, né? Então, é uma complexidade, assim. Eu me formei em publicidade, fiz marketing de moda, enfim, fiz uma trajetória acadêmica grande, assim, passei por outras áreas.
Morei na Itália, fiz pesquisa de tendências, lidei muito com pesquisa de consumo também, que me ajuda muito hoje como curadora. Mas aí fui fazer mestrado na USP de Estética e História da Arte e hoje me sinto apta a trabalhar nesse mercado e mais com essas outras referências de fundo, né? Então, tudo que eu crio, assim, eu crio com esse olhar, assim, do novo, do diferente, o que eu posso trazer para esse mercado que ainda não existe, né? Então, eu sempre faço esse olhar, assim, que talvez a pesquisa de tendências, né? O marketing me ajuda, exato. Com certeza, mas minha visão de leigo, jornalista, que sabe um pouquinho de tudo e que é admirador de arte, consumidor, claro, e principalmente no seu terreno aí, que eu acho que é mais as artes plásticas, né? Exato. Para alguém de fora, e claro, a artes plásticas sempre vai sofrer a crítica de quem é leigo, de quem... Ou seja, eu lembro até hoje, quando eu fui no museu lá do Miró, lá em Barcelona, e que tem um quadro de, sei lá, 2 metros e... Não, acho que era uns 4 metros com uma linha só reta, assim. Aí você escuta no fone ele falando, demorei 30 segundos para fazer essa linha, mais 50 anos para fazê-la dessa forma. Né? E é meio que aquela visão de que para aquilo ser considerado artes plásticas, um grupo, alguém tem que dizer, não, isso aqui é arte, isso aqui tem valor. Sim. E isso é super subjetivo, é super... elitista, aí volta aqueles problemas que a gente falou. É assim mesmo, Mari? Olha, a gente, enquanto mentor, ou, né, eu ofereço muitas mentorias para as artistas dentro do UOL, dessa minha plataforma das mulheres, e a gente fala assim, você é artista se você falar que você é artista, né? Então, assim, para o público interno, eu diria, se você assume que é artista, você é. Né? Então, assim, tem maneiras diferentes de tratar aí, né? Quando a gente dá uma mentoria para um artista e tenta enaltecer esse artista, se você considera que você é. Ponto. Agora, quando a gente fala de mercado, com certeza um curador, uma instituição, uma galeria meio que precisa reconhecer esse artista, né? Quando a gente fala, por exemplo, de precificação de obra, né? Uma precificação de obra, geralmente assim, quanto tempo esse artista está no mercado, o portfólio desse artista, né? Enfim, a trajetória, as técnicas usadas, se a tinta, se a tela, enfim, tiveram um custo alto, teve uma qualidade, mas o que mais precifica, o que mais aumenta o valor de um artista no mercado é se ele está dentro de uma galeria e principalmente dentro de um museu. Então, por exemplo, se uma pinacoteca ou uma MASP adquire, né, uma aquisição de uma tela para sua instituição, aquele artista... Bomba. Aumenta o seu valor de mercado. Na feira, numa SP Art, numa Arte Rio, esse preço já subiu. Né? Então, tem, sim, esse reconhecimento de mercado que dá um aval para essa ou para esse artista, né? E, enfim, tem isso, mas também hoje em dia, quando a gente fala positivamente da internet, a internet também democratiza esse artista, né? Então, obviamente, ainda as instituições têm um grande valor de mercado. Mas, hoje em dia, a internet, o Instagram, fura essa bolha, né? Então, às vezes, eu conheço um artista pelo Instagram. Quantas pessoas não compraram uma obra pelo Instagram? Sim. Mandando uma DM para artista, né? Então, hoje em dia, eu conheço muitos artistas que não trabalham com galerias e que têm um público cativo, muitos seguidores, e vende pela DM do Instagram. Que legal. Né? Então, assim, a gente tem esses padrões de mercado, né? Que são esses marcos de reconhecimento do mercado. Mas a internet, ela fura, digamos, essa bolha elitista. E daqui a pouco um artista que talvez seja autodidata, nunca estudou, não tem mestrado, doutorado, nem nada, ele acaba furando porque o público gosta, simplesmente acha bonito, enfim, segue, né? Sim. Então tem essa quebra hoje em dia, né? Essa história da arte é muito comum também, eu lembro no cinema, assim, ou quem quer trabalhar com cinema, porque é um mito você achar que você vai se tornar diretor de cinema começando como caboman, depois cinegrafista, depois roteirista. Não, cara, o diretor ele tem uma cabeça que desde que ele sai
de casa, ele tem que ser, não, sou diretor. E ele tem que se posicionar como diretor, que tem que se vender como aquilo desde o início. Isso é muito difícil, né? Eu acho. Tem um genezinho diferente, o artista, você acha? Com certeza. Isso tem. Sim, eu acho que o artista, ele nasce já... É engraçado, porque nas últimas curadorias que eu fiz, eu acabo gravando no celular, enfim, a conversa com o artista para eu lembrar na hora de escrever o texto crítico, né, para exposição. E todas elas, assim, eu era incompreendida, eu era maluca da turma, né? A gente fala maluca, mas num bom sentido, né? Sim. Assim, eu era estranha no ninho. Então, todas relatam isso desde o começo, né? Eu era diferente, eu já desenhava, enfim. Então, acho que sim, esse gêniozinho tá dentro do artista, ainda que pode ser lapidado, né? Eu acho assim, a gente pode ter isso dentro da gente, mas não necessariamente entender das técnicas, né? E aí precisa também de estudo, né? A gente, enquanto mentora de artistas, fala que não é só ter o gêniozinho, né? Hoje em dia a gente tem que ser um empresário, né? Então a gente tem que saber formular como que se vende esse portfólio, sem querer as redes sociais, né? Uma coisa que acontece com todas as profissões, que é uma coisa que é ruim e é boa. Não sei se é ruim ou se é boa. Agora eu já fico todo na dúvida sobre tudo o que eu faço. Mas assim, médico, hoje em dia precisa ter um bom Instagram. Precisa ter um bom... Qualquer Restaurante coisa. precisa ter um bom Instagram. A minha psicóloga eu encontrei no Instagram. Então. E se claro que depois a gente vai ver. E se ela não fosse ninguém no Instagram, você ia olhar pra ela, talvez você nem fosse chamá-la. Ou você não ia conhecê-la. Talvez eu não ia conhecê-la, né? Eu acho que hoje, né, assim, o quiropraxista que eu vou, sabe? Enfim, todas as profissões hoje em dia, não é que a gente vai deixar, eu vou deixar nesse quiro porque ele tem 2.000 e o outro tem 10. Não é isso. Mas o de 10 chega mais rápido. Essa pessoa, né, promoveu o seu post, enfim, a gente chegou na nossa timeline, né? Então, isso também é um pouco dos artistas. Infelizmente, a gente tá meio que refém do algoritmo, né? E é uma questão que eu acho que eu trago aqui, que eu posso trazer, da positividade da inteligência artificial, que, assim, um dos pontos é que a gente que lida, né, com essas artistas dentro da minha plataforma, hoje a gente tem mais de 4.000 mulheres cadastradas, elas lidam com as mesmas questões, que não é só as mulheres, os homens, enfim, todas as subjetividades nas artes. Eu sou artista, mas eu também tenho que ser produtora de conteúdo, produtora gráfica. Eu tenho que fazer o rolê acontecer, né? Enfim, às vezes essa pessoa não tem condições de ter um advogado, então ela tem que fazer os seus próprios contratos. Sim. Ela tem que fazer o seu orçamento, a sua proposta. Ela tem que ser tudo. Contratos de exposição, você diz. Contrato para participar de uma exposição, de um projeto de marca, né? Enfim, contrato para ela, enfim, vai lidar com uma menina de videomaker que vai filmar a exposição, ela vai contratar essa pessoa, enfim, contratos com a galeria, né? É coisa que a artista nunca teve cabeça e nunca terá, né? Nunca terá, só que essa pessoa, ela, principalmente quem está começando, não tem um dinheiro, um caixa para contratar uma equipe, né? Até a gente, curador independente, também às vezes não tem. Tem momentos de oscilação que não tem caixa para contratar uma equipe. E daí tu tem que fazer o contrato, tu tem que fazer o orçamento, fazer a proposta. E aí, a inteligência artificial, e hoje em dia, principalmente o ChatGPT, né? Que é o mais conhecido e gratuito, também funciona. Essa pessoa utiliza para poder, como suporte. Como equipe. Sim, como equipe. Nada vai substituir um advogado. Deixamos claro, nada vai substituir uma assessoria de imprensa que conhece as mídias, mas ela consegue fazer um release no ChatGPT. Ela consegue fazer um orçamento, né? Ela consegue fazer um contrato básico ali, só para... Melhor ter um contrato básico ali da IA do que não ter nada, né? Ô Mari, e essa visão que a gente tem ainda dentro desse mundo polarizado, muito por causa da rede social também, de que as artes plásticas, talvez esse grupo de artistas que você trabalhe mais diretamente, só se sustenta por causa do governo. Essa visão, assim, né, preconceituosa de que essas galerias e que essa arte é inútil e que ela só sobrevive com base de incentivo do governo, Lei Rouanet, né? Ou seja, que a arte... Nosso dinheiro está indo para isso, não está indo para a saúde. Aquela coisa bem assim. Como que você lida com isso? Tem muitas questões dentro dessa tua fala, né? Eu entendo de onde ela vem, assim. É complexo. Primeiro de tudo, no Brasil, a arte é vista como supérfluo, né?
é vista como superficial. Isso é uma grande questão, porque hoje em dia uma pessoa, um amigo nosso, às vezes prefere comprar uma roupa um vestido de R$3.000 do que comprar uma arte para sua casa de R$3.000. Mas não sempre foi assim? Sim. Sim, né? Então, porque a gente não tem essa cultura da compra de arte. A cultura da cultura. Da cultura da cultura, né? E essa arte, ela é um investimento, né? Claro. A roupa estraga, lava. A arte não, né? Ela é um investimento, pode valorizar. Esse artista, se for reconhecido por uma instituição, o valor dobra, né? Então, sim, tem essa questão que a arte é supérfluo. E aí, claro, quando a gente vai na polarização política, né, questões políticas, fica aquele ponto que a gente vive que para que vai investir em arte? Isso é tudo Lei Rouanet. Lei Rouanet, não sei o quê, né? Agora, sim, a gente está num momento muito positivo de um governo muito acolhedor com a arte, né? Então, assim, tá muito fácil aprovar projetos em Lei Rouanet e PROAC. Eu, por exemplo, tenho 3 projetos aprovados na Rouanet e 1 no PROAC. E completamente difícil de captar. Como assim? A Lei Rouanet funciona da seguinte maneira. A gente inscreve um projeto, faz um orçamento e fala assim, eu preciso captar este valor com o imposto de uma empresa. Ah, sim. O governo aprova o projeto para ser captado. Aí você tem que ir atrás de uma empresa que financia esse projeto, entende? E o que acontece? As empresas, elas não estão investindo tanto em Lei Rouanet e PROAC, algumas não estão, não sei se é sonegação de impostos, enfim, tá bem complexo. Encontrar a empresa que queira se beneficiar da Lei Rouanet. Exatamente, que queira patrocinar, assim, tá bem... Por que você acha isso? Olha, eu tô vivendo na pele, assim, eu não sei, assim, eu acho que tem uma questão que a gente tá, depois da pandemia, numa exigência muito grande das marcas em apostarem o seu valor, o seu investimento, tá tudo muito medido, assim, sabe? Eu vou aplicar realmente em algo super customizado para minha marca, enfim. Às vezes, o que rende mais são projetos, principalmente de música. Quando a gente fala de uma Lady Gaga, de uma Madonna, são aquelas apostas certas. E que volta para a marca. Da ROI, né? Tem um retorno imediato, ou esporte de uma maneira muito certa. E aí, quando a gente fala em projetos mais autorais, mais conceituais, enfim, é mais complexo, né, de envolver uma marca, assim. Mas sim, tem esses recursos e eu acho que vale a gente falar que no Brasil tem muitos editais de arte, não só com a Lei Rouanet, com o governo, mas editais para, por exemplo, fazer uma exposição no CCBB, tem que passar por um edital. Para Caixa Cultural, tem que passar por um edital. Então, a gente participa, quem é um profissional das artes, lida muito com editais de arte. Toda hora, todo mês tem um. E é muito complexo, gente, assim. É uma série de burocracias que a gente tem que responder, né? Então, desde o portfólio da curadora, da artista, mais o projeto. E aí, a gente vem hoje, tudo, assim, questões de... o que é, se o projeto ele está apto a qualquer público, né? Enfim, se ele se atende, né? Enfim, todas as idades. Isso vai ser olhado com uma lupa, né? Cada vez maior. Cada vez. E aí, quando a gente faz esse batidão, digamos assim, né? Essa gincana de editais, a inteligência artificial também contribui muito pra gente, que é independente. Que a gente faz o nosso projeto. O projeto, ele é autoral. Mas essa parte burocrática, sabe? De cumprir tabela, assim, de... Mas isso a inteligência artificial resolve muito. Mas bem. Eu acho que as implicações... A gente vai entrar nesse tema, vai entrar, depois. Eu só tô falando das coisas positivas. As coisas positivas. mais na parte estética mesmo da questão, que ela também entra. E criativa, que é mais perigoso ainda. Se quiser, a gente pode já entrar. A gente vai... Mas essa questão ainda do seu trabalho, a minha dúvida era... A arte, apesar dela ter sido democratizada pela internet e os artistas conseguirem um alcance, um acesso, ela ainda no Brasil funciona com base de incentivo no governo, ou seja, um artista que não se inscreve em edital, ele também não consegue, um artista plástico, no caso. Eu falo que tem três recursos básicos, né? Internet, pessoa física, né, direta. Ele está dentro de uma galeria
que vai contribuir comercialmente para vender as suas obras, né? Ele ou ela, tô falando ele aqui, mas eu geralmente falo sempre no feminino, gente. Sim, editais e projetos, leis governamentais, né? Eu acho que são os 3 recursos básicos. Ou o quarto, ele não trabalhar ele tem que fazer um outro trabalho. Ele é advogado, secretária. Sei, entendi. Entendeu? Social media de uma empresa, trabalha na publicidade. E aí também é o designer, ilustrador. Muitas artistas são outras profissões relacionadas com criação. Certo. E aí também são artistas nas Tem horas esse trabalho vagas. autoral por fora. Exato. É muito complexo viver de arte. Então, gente, assim, o artista, não só artista, tá? Produtora, eu falo pelas curadoras em meu nome, assim... Nós temos que fazer muitas coisinhas, assim, muitos bicos, muitos freelas para fechar a equação no final do mês. Então, é puxado, né? Porque tem que se dividir muito, assim. Porque a arte, quem é artista e quem tá nesse meio entende ela como essencial, mas como tornar ela essencial e não manter essa visão de que é algo supérfluo? Porque eu vejo qualquer exposição que tenha de um nome... nem precisa ser tão famoso assim. É que hoje em dia existe muito, aí é outro terreno, a exposição que é instagramável só, né? Muito, ou seja, que mais tem. Que é a arte que é pra você levar, ir lá e tirar fotos, mas assim, isso dá um dinheiro enorme, porque as filas são incríveis. Em São Paulo tem um a cada esquina, né? A exposição do Chaves, a exposição do Batman, a exposição do artista estrangeiro que vem botar 3 roupas aqui. Basquiat, e lota. Dior. Exato, exatamente. E tudo lota. Então existe uma demanda muito grande por essas experiências artísticas de exposição. Existe uma demanda por entretenimento. Entretenimento. Que é isso. É o passeio de final de semana... Todas essas exposições de shopping que tem projeção, que quem realiza não é muito o pessoal da arte, são empresas que realizam, né? Então tem um outro segmento, né, que foca muito nessas blockbusters, que a gente chama. Experiência, né? É arte como produto. Nada contra, assim. Eu que venho da publicidade super entendo esse lado, né? Então, claro. assim, E outra, eu acho que isso, assim como a arte urbana, né, essas exposições mais instagramáveis, elas aproximam as pessoas da arte. Isso é muito positivo, Sim, né? Tipo aquela Van Gogh Experience. Van Gogh Experience, né? Tipo... exposições que acontecem em shopping, geralmente. Sim, né? shopping, Projeção, acho incrível, assim. O próprio Andy Warhol, que foi a Priscila Gomes, uma amiga minha que fez a curadoria, é uma exposição mais pop, mas é na FAAP. Então a pessoa já vai até a FAAP, que é um lugar que geralmente ela não iria, né? Certo. Isso é ótimo, eu acho incrível, assim. Aí, claro que tem também o bom senso do Instagram, né? Todas as minhas amigas me mandam no WhatsApp quando vem alguma... Quebrou fulano, foi na feira e quebrou a peça tal, porque foi tirar uma selfie, sentou na cadeira, no museu. Aí me mandam, assim, porque é muito engraçado. As pessoas estão saindo do limite, que posso sentar nessa cadeira aqui, milenar? E aí quebra, não dá. Porque acha né? que é tudo Disney. Tudo é Disney. Tudo é Disney. Pra tocar e mexer. Exato. Então tem que tomar um cuidado com isso, é entretenimento. Porém, claro, a gente vê cada vez mais... Tá olhando também, né, os museus olhando para isso de uma maneira assim, eu preciso aproximar esse público do meu espaço. Então eu posso fazer uma exposição mais séria, mais conceitual, mas tem que ter uma instalação mais imersiva, tem que ter um pouquinho de projeção nessa parte aqui. Então a gente também começa a olhar de um olhar assim mercadológico. Sim. Que eu preciso trazer esse público pra mim. Dentro da tua exposição, você tem que pensar numa área que é mais... a selfie aqui. Eu acho que eu vi muito isso. Esses dias a gente foi no shopping Higienópolis com a minha filha e tava rolando lá... Lá tem muitas exposições no meio, Nina né? Pandolfo. A Nina Pandolfo, Que eu lembrava dela como alguém do grafite ali, né? Inclusive com uma relação com os Gêmeos até, né? Ela já foi casada com um deles. E ali era uma experiência totalmente pra criança passar pelo meio, pra ver ali com, né? Ou seja, super, lá mas tem é muitas. artista que topou entrar nisso. Topou, né? Esse é um outro jeito, né? A gente tava falando de alguns pontos, né, que esse artista sobrevive da sua arte, né? O quinto ponto é trabalhar com marcas.
né? E aí tá tudo certo. Eu acho que a gente quebrou esse tabu que é, eu sou artista, não Se vendeu pro sistema. Vou vender... Não, gente, preciso pagar as contas, Claro. entendeu? E sem querer, quando a gente faz projetos com o shopping, é uma marca. É uma marca. Então, não é visto tanto como uma exposição de arte numa galeria, mas é visto como uma marca. Eu tô trabalhando pro shopping tal. Né? E isso é comum e saudável para a vida do artista, né? Mas essa questão de se vender para o sistema, o artista mesmo deve se... Isso caiu por terra, gente. Já caiu por terra? Eu acho que caiu, porque é claro que tem muitos artistas mais... Raiz. Mais raiz e tal, mas a maioria precisa pagar suas contas, não tem muito isso, assim. Dependendo... Aí o que acontece? A gente pode escolher as marcas, né? Então, quer dizer, eu não vou trabalhar com Beth. Claro. Eu não vou trabalhar com Tigrinho, eu não vou trabalhar com tal marca que não faz sentido para minha pesquisa enquanto artista, né? Pode ter uma exigência. Ou seja, o fato de ser artista não quer dizer que ele seja anticapitalismo, anti-marcas, não necessariamente, porque ele tem que... Ele precisa se manter, é uma profissão como outra qualquer. Todo mundo aprendeu com o dos relógios lá, como é que é o nome dele? Dali? O Dali. Todo mundo aprendeu com o Dali, então, que era uma figura pop que fazia propaganda, né? Que tava lá. Eu acho que a gente, o próprio Andy Warhol, né? Muito focado em marcas, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas precisam pagar suas contas, é mais uma profissão. O que acontece é isso, eu posso escolher as marcas, né? Ainda que às vezes eu não possa, porque a minha conta tá no negativo, mas o artista, pelos seus princípios, ainda escolhe com quem vai trabalhar, né? Mas ela não faz a marca, não faz o artista perder o valor, no sentido de que, por exemplo, um Romero Brito, que é também um desses grandes casos de marca. De um tipo de arte que virou produto como... Até o papel higiênico. Até o papel higiênico, exatamente. E por outro lado, até o que faz os murais grandes com o rosto das pessoas, que faz pra marca, que faz no fogo de chão pra todo mundo. Qual é que é o nome dele? O Cobra. O Cobra, exatamente. Que também virou um Romero Brito do grafite, sei lá. Aí o Pedro que tá falando. Não sei. Mas o que eu digo é assim, essa visão da pessoa que é o antigo... Tô falando, o Pedro falando assim, que ainda vê esse cara, putz, esse aí se vender... Será que é ainda... Eu acho que não. Eu acho Dentro do mercado não existe mais essa visão, então. E depende da marca muito, depende do projeto, né? Então, assim, cada vez mais o artista tá escolhendo que projeto ele participa, qual é a marca que faz sentido se envolver com a sua pesquisa. Claro, esse artista tá falando sobre sustentabilidade. Ele não pode se envolver com uma marca que é totalmente destruidora do meio ambiente, né? Então, tem que fazer sentido com a sua pesquisa. Mas eu acho que hoje em dia muito menos. Todo mundo que trabalha no sistema das artes sabe a complexidade que é viver de arte. Então, a gente tá meio que absolvendo. Isso vale pra música também, né? Porque é muito comum o artista que vem de uma cena independente, mas daí quando começa a fazer sucesso... As outras pessoas do antigo falam, esse aí se vendeu, né? Eu acho que isso caiu um pouco, assim. Caiu. Eu acho que... Que bom. Eu acho que é mais, hoje em dia, com quem que a gente trabalha, né? Principalmente dentro do sistema das artes, assim, qual é a galeria que eu tô trabalhando, são as pessoas, os agentes que eu tô trabalhando, quais são as marcas. É menos sobre trabalhar com marcas e mais qual marca. Boa. É menos sobre... galeria e mais qual galeria, né? Entendi. Então, tem esse histórico por trás das pessoas, a índole, né? Enfim, de uma marca, com que, enfim, questões políticas, existenciais, essa marca se envolveu. É muito mais sobre isso do que sobre marca. Você entende que a arte em si, mesmo a arte plástica, ela é política como manifestação, tudo é política? Eu acho que sim, eu acho que a gente, por mais que a gente não queira, né? Eu, enquanto mulher... A gente fala que ser mulher é uma questão política, né? O meu projeto sobre mulheres. Eu não quero que seja, não é um projeto combativo, a gente não fica ali... Identitário, acesso. Mas eu falo que o nosso conteúdo é proativo. A gente traz o positivo, o protagonismo das mulheres. Mas sem querer, um pano de fundo por trás é político, né? Quando a gente fala que mais mulheres precisam aparecer nas artes, mais pessoas racializadas, a gente tá falando sobre política, sem querer, né? Mas eu acho que é muito mais humanitário do que político, mas sim, tem esse viés. Por exemplo, quando você colocou lá, eu estava olhando no seu Instagram, uma dessas empresas tem lá uma questão que é para mulheres não binárias. Né? E isso é uma questão difícil de explicar também, às vezes. É difícil. Eu acho que a gente vive num mundo muito em movimento.
E eu lancei o projeto para mulheres artistas, né? Mulheres, na verdade, mulheres profissionais das artes, não só artistas, curadoras, produtoras, enfim. A pessoa é arquiteta, faz uma cenografia no museu, ela está lá dentro da plataforma. E aí a gente vê um movimento que chegam novas subjetividades, né? As pessoas vêm mudando, né? E aí surge o não binário, que eu não me identifico com nenhuma identidade de gênero, não sou nem mulher nem homem, eu sou isso. E muitas mulheres passaram a se autodenominar assim, né? Eu falei, gente, eu não posso excluir essas pessoas, né? Eu preciso abrigar. Então, para abarcar mais. É para abarcar, né? Então eu também incluí. Então mulheres e pessoas não binárias, entendendo que a gente também tá tateando o que é isso, né? Assim, e eu não posso excluir esse movimento, né? Então eu acabei incluindo, né, esse outro, enfim, outras pessoas dentro do projeto, assim. Mas o meu outro projeto, que envolve espiritualidade, eu resolvi não criar um filtro de gênero. Porque eu senti que cada vez mais as energias masculinas e femininas têm se cruzado. Então também é algo que eu venho estudando muito, que nós somos duas energias dentro da gente, sabe? Sim. Então, por isso que eu falo que um é bem 3D, pé no chão, portfólio, precificação, e o outro vamos falar sobre presença? Sim. Né? Eu acho que é um pouco isso. Mas assim. Esse outro, ele também tem uma função empresarial, ainda mercadológica? Ou seja, você enxerga uma maneira de fazer isso dar dinheiro? Sim, eu acho até mais, né? O WOW, ele é muito social, assim, ele é um CNPJ, né? Assim, ele é uma empresa formada, mas eu falo que é uma startup social. Porque eu mais investi na plataforma do que... É uma missão. É uma missão, né? O seu propósito. Eu enquanto mulher, sabe? Criando conexões como curadora mulher, eu resolvi fazer esse projeto. Agora, o outro, eu sinto que, sim, é mais mercadológico, porque a gente está num movimento muito grande do wellness. E quando a gente fala de arte, né? Não sei se tu viu, assim, mas várias notícias saíram desde o começo do ano que a arte... ela traz saúde mental. A arte traz bem-estar. Várias pesquisas na Europa, uma mais recente na Universidade de Viena, sintetizaram mais de 38 estudos e entrevistaram mais de 6.000 pessoas e identificaram que, recomendado por médicos, é visitar museu. Que coisa maravilhosa. Ver uma tela, visitar museu, ter obra no seu quarto do hospital, enfim. Não, eu não vi as pesquisas, mas eu vi, curiosamente, semana passada, uma entrevista do Casagrande, do Casão, dizendo justamente, eu substituí o meu vício por drogas pelo vício em cultura. Que lindo! Então, ao invés de ficar em casa à noite usando droga, eu vou num teatro, eu vou num cinema, eu Perfeito! vou no museu. E essa compulsão que ele tinha pela droga, ele substituiu pela cultura. Eu achei isso tão bonito. Incrível! Assim. Poderia ser a gente com o Instagram, né? Com a internet. Podia, né? Poderia, mas... Poderia. É sobre isso, né? Eu pensei assim, gente, eu preciso quebrar um pouco esse vício que eu também tenho, do algoritmo, e aí a gente quebra o vício do algoritmo com a presença. Né? Eu concordo. E aí a ideia é criar projetos onde experiências imersivas, presenciais, onde a arte é o fio condutor para o autoconhecimento. Que legal. Ou para a espiritualidade, ou para o bem-estar, né? O primeiro que a gente lançou foi domingo passado, onde eu pego uma artista, geralmente póstuma, pego a metodologia dessa artista e aplico nos participantes. Caramba. Então, seja uma técnica que ela usou da tinta, por exemplo, essa artista que eu estudei mais de 4 anos, que foi a minha dissertação de mestrado, se chama Hilma af Klint. Uma sueca, e a espiritualidade está muito conectada com o trabalho dela, muitas pessoas se identificam, ela teve já exposição na Pinacoteca em 2018, depois, enfim, no Guggenheim. Hilma af Klint. Hilma af Klint, mas... Klint era um outro artista. Não tem conexão. Não tem conexão. Porque o Klint era um artista do grito, Gustav talvez? Klimt. Gustav Klimt. Não é do grito, mas não tem relação do beijo, talvez. Não tem relação com a Hilma, não. Ela é sueca, enfim, tem uma trajetória, inclusive está com uma exposição no MoMA agora, que é mais focada na parte botânica. Mas ela já faleceu? Já, há muitos anos, é do século XIX. Tá. E aí eu estudei essa artista, enfim, e ela tem uma série ela deixou mais de 2.000 obras e tem uma série, um projeto dela que era Pinturas para o Templo,
onde ela pintou 197 telas. E aí tem várias séries dessa fase da vida dela. Certo. E a gente pegou 2 dessas séries e a gente aplicou nesses participantes, nessa primeira imersão. E ela pintou uma dessas séries com têmpera ovo. Era uma tinta que, desde o Renascimento, quando a gente olha várias telas do Renascimento, foram feitas de têmpera ovo, que é tinta feita de ovo. Caramba! Daí eu coloquei 32 participantes produzindo têmpera ovo ao mesmo tempo, que é um ritual. É separar a gema da clara, pegar a gema, colocar o pigmento, misturar no almofariz. É muito alquímico. Sim, né? sim. E demorado. E aí tem esse processo de autoconhecimento no meio desse ritual. Ela falava muito sobre simbologia, abstração. A gente acabou convidando cada participante a pintar a sua simbologia pessoal. Que legal. Né? Então, esse foi um deles, só para dar um exemplo aqui, né? A ideia é que eu sempre traga uma artista totalmente diferente entre si e pegue essa metodologia e a gente aplique na nossa vida, né? Que legal. Isso é um outro jeito de consumir arte. Porque quando a gente vai no museu, às vezes a gente passa batido, né? Porque tem um pouco de preguiça, não entende. Eu acho que sempre a primeira meia hora, 40 minutos do museu, ela é muito produtiva e depois você vai simplesmente passando... Leitura dinâmica. Leitura dinâmica, né? Exatamente. E aqui eu tô fazendo... Vamos entrar no quadro. Vamos mergulhar nessa metodologia, o que ela usou, por que ela usou essa simbologia, né? O próximo que eu vou fazer é sobre Lygia Clark, uma artista muito famosa brasileira, que tinha uma fase terapêutica, onde ela tinha várias, ferramentas e a pessoa escutava uma bolinha dentro de um saco plástico, Caramba, sabe? Umas coisas assim, malucas, assim. Então, é um outro jeito de vivenciar essa artista, esse artista, Total. né? Que é entender essa lógica, ou às vezes não entender, mas só sentir, né? Então, eu acho que a gente sai um pouco desse automático quando a gente traz uma presença para as pessoas e quando a gente traz uns significados, né? Dessas simbologias, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com esse cultivo de inteligência orgânica e arte orgânica no sentido. E aí sim a gente entra nessa parte da inteligência artificial, que é uma das perguntas que eu queria te fazer. Porque então você tem muito claro ali que a arte tem um papel como produto, como consumo, como entretenimento e um papel artístico inovador, de tempo, de presença, de espiritualidade. Exato. Mas agora, Mari, a inteligência artificial cria ao comando de 3 linhas uma imagem, ou seja, as imagens em profusão, assim, ou seja, tudo que eu quiser criar visualmente, hoje em dia já é muito fácil, hoje em dia eu já não preciso de um artista. E isso, de certa forma, poliana de ver, pode fomentar a criatividade de muita gente, pode ampliar ainda mais. Sim. E essa é a aposta que os otimistas têm em relação ao ser humano. Mas, praticamente falando, toda essa parte que você tem no seu trabalho mercadológica, de arte que vira produto e que cria entretenimento, essa parte a IA vai tomar conta, dominar. Vai poder fazer. Você concorda com isso? Eu acho que tem, de novo, né? Como a gente falou, tudo tem os prós e contras, né? Os prós, além de ser um suporte que a gente estava falando para o dia a dia, né? Dessa artista e tal, também vira uma ferramenta, uma técnica, né? Então, o pró seria... hoje a gente tem vários artistas digitais. Sim. Artistas que dominam, né? A gente tem no Brasil a Regiane Cantoni, a Marinagem. Enfim, tem algumas artistas que não são artistas políticas sobre IA. Não é artista que debate isso. Ela só utiliza a IA como técnica. Como técnica. Ela pega algoritmo, ela transforma imagens. Tem uma outra amiga minha, que é uma outra artista, a Camila D'Annunziata. Ela utiliza a IA para criar outras realidades. Ela utiliza como se fosse um pincel e uma tinta, ela utiliza a IA. Então, é uma ferramenta. E isso vale. Vale. Isso vale como arte. Isso vale como arte, né? Inclusive, tem vários artistas, alguns que eu sigo no Instagram, que começam no Midjourney e depois, eu quero físico.
Aí é o caminho inverso. Ele primeiro mentaliza o que ele é, digamos ele assim. Visualiza e depois ele é convidado. Então é interessante porque a gente abre uma brecha aí para novos artistas. Então, mas isso não é... Aí a gente vai. Então, assim, tem o lado que é uma técnica. É pincel, é caneta, é a tecnologia. É uma técnica, né? Então, isso é muito rico, porque a gente abre um campo para novos artistas. Eu não domino pintura, eu não sei fazer aquarela, mas eu sou um perito em tecnologia. E prompt. E perito em tecnologia. Eu domino o Midjourney. Ótimo, você pode ser um artista. Aí tem o lado contra, que é os direitos autorais. Sim. E várias dessas plataformas não têm... É muito ainda um campo cinzento. Total. Né? Que é... Para criar aquilo, ele foi alimentado com dados... Com dados reais. Seres humanos. E muitas imagens de artistas vivos. Sim. Né? Mortos já é também errado, porque eu estou utilizando de uma criação de outra pessoa. Mas vivos, que é... Cadê o direito autoral dessa pessoa? Mas né? Você não acha que o direito autoral morreu? Assim como a privacidade... Nesse tempo pós-moderno. A gente tá num momento que a tecnologia está avançando tão rápido que esse lado legal não está acompanhando. Então a gente não tem hoje políticas assim escritas. A gente não tem um manual. A gente não tem um manual. E a plataforma está livre. Inclusive gratuita, muitas, claro. Né? Então, quer dizer, as pessoas estão usando a torta à direito. Ou por um preço que o dinheiro não vem pro artista, nunca virá. Não virá, né? Da mesma forma como o Spotify... eu pensei muito no Spotify. Não remunera não remunera o artista propriamente. Músico. E agora, Exato. com os dados que eles têm de consumo, eles criam uma playlist, uma banda feita totalmente por IA, que vai ser música para os ouvidos dos ouvintes, como se fosse uma banda normal, ou seja, ele controla todo o domínio. E aí a pergunta é, esse artista que se faz do uso de IA, ele não acaba sendo influenciado pelo algoritmo também para a criação dele? Ou seja, ele pede no Midjourney, e aí ele já tem a visualização, e aí a arte, ele parte de algo que é intermediado pela máquina para criar tudo bem a arte dele. Ou seja, ele é alimentado pela... o que eu digo é assim, o que eu vejo muito, é uma crítica que eu faço a essa cultura do Instagram que a gente tem, que eu quis fugir para obter o resultado dos views, dos likes, eu tenho que adaptar o meu conteúdo a algo que seja os 3 primeiros segundos pegajoso, com o horário correto da postagem. Com o horário correto da postagem, com o jeito. E isso eu falo, caramba, então eu tenho que sempre ficar correndo atrás do algoritmo? Ou seja, o artista também tem que ficar correndo refém do algoritmo? Eu falo que para postar, sim. Para viver nas redes, viver nas redes, sim, E aí todo mundo vai se padronizando, todo mundo vai ficando igual. Fazendo só um parênteses nesse ponto, né, que a gente... o artista tem que ser um artista e um criador de conteúdo. Eu falo que primeiro vive e depois posta, né? Mas não deixa de postar. E não deixa de postar no horário correto. O horário, o formato. Ou seja, a gente tá refém, sim, desse algoritmo e dessa máquina. Agora, na parte da criação, é um terreno muito arenoso, muito complexo. A gente não tem as respostas ainda. O que tem que tomar é um cuidado de consciência. Quem cria com essas ferramentas, que eu sei que está vindo de algo que já foi criado. É algo nítido? Eu, enquanto pesquisador da arte, historiador, né? Enfim, eu tô falando de quem trabalha realmente na área, né? Isso aí veio de algum lugar? Ou um publicitário, por exemplo, que ele não quer contratar um artista, ele faz a imagem. Faz por conta própria. Conta própria. Ele tem que ter uma consciência que da onde veio essa imagem. É uma imagem que ficou completamente diferente da original, né? Ou ela tem algum resquício. Se ela tem algum resquício de alguém que tem uma técnica parecida, contrata a pessoa da técnica. Isso aí é uma consciência ética que vai contra a carteira, e a gente sabe que isso não sustenta, né? Infelizmente não, mas deveria ser. Sim, deveria ser. A gente tem que ter consciência. Isso vale tanto para aí
quanto para a gente pegar algo, um publicitário que vai pegar uma obra de alguém e aplicar numa campanha. Ele tem que entender que tem que acreditar esse artista, tem que pagar por esse artista. Assim como quem trabalha com arte urbana, que faz uma propaganda de carro, o carro passa pela rua e passa lá um mural atrás do carro. Tem que acreditar esse artista, tem que pagar esse artista. Isso vale para tecnologia ou não, né? Agora, quando a gente está na máquina e a máquina gera, né, a imagem, é muito complexo saber a origem dessa imagem. Às vezes está muito nítido, meu Deus, pegou um Hayao Kusama e cruzou com o Andy Warhol, sei lá. Mas às vezes não, né? Às vezes é muito... Vira um Frankenstein mesmo, que a gente não consegue identificar, né? Então, como acreditar, né? Tem que ter muita consciência, assim. E como trabalhar com artistas novos que efetivamente criem e não sejam reféns também dessa interação o tempo todo com a máquina. Aí eu acho que quem contrata, né, e aí eu tô falando aqui de um lugar de curadora ou de uma galeria, né, tem uma noção histórica, né? Legal. E assim, o artista é muito gestualidade. Seja uma pintura de acrílica, a óleo, aquarela, uma própria colagem, uma escultura, uma cerâmica. Tem aquela expressão do artista na obra, né? Então, a gente está falando de textura. Né? Eu estou agora com uma exposição na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que a artista, dá para ver que o corpo dela participou da tela, né? É diferente de uma criação pasteurizada, né, de internet. De certa forma, então, essa profusão da inteligência artificial criadora de arte também, ela valoriza ainda mais o artista. Com certeza, né? Um leigo, talvez a gente que trabalha tenha mais noção mais nítida, né, do que é arte e o que é criação digital pasteurizada. Mas um leigo, ele começa a entender, é como se fosse uma comida, quando a gente olha comida industrializada e comida natural. Às vezes parece igual, mas quando a gente vai sentir no corpo é totalmente diferente. É a mesma coisa quando a gente sente arte, né? Então, assim, se ela tá numa impressão ali, digitalizada, meio robótica, né? A gente vê que é fake, né? Que é um digital, assim. Então, agora, tem muitos, como eu falei, voltando lá, tem muitos artistas que estão peritos na técnica da tecnologia, fazendo obras incríveis com a tecnologia. Mas aí a gente também vê uma qualidade técnica muito superior do que um prompt banal, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que é ter uma noção de olhar mesmo. Nessa hora, então, a perícia do curador fica... O curador, ele é praticamente um... Como que eu vou dizer? Um aferidor mesmo do que é bom e o que não é, certo? A gente hoje em dia não fala muito de curadoria de conteúdo? Sim. O curador é a mesma coisa com a arte. Sempre fez isso, é verdade. O curador faz isso com a arte, né? Então, a gente elege os artistas para uma exposição, para uma galeria, né? A gente faz a seleção das obras dos próprios artistas. Sim. Com base numa temática. A gente cria narrativa, né? O storytelling, que a gente fala muito na publicidade. Sim. O storytelling de uma exposição, de uma mostra, o curador, ele cria, né? Essa nuance do começo, meio, fim de uma mostra, de uma exposição. Então, é curioso porque a gente estava falando, né, e não desmerecendo outras profissões, que um artista, ele sem dinheiro, ele pode fazer um contrato, ele pode fazer um release, né? Mas é complexo ser um artista digital, não é? Eu acho que a gente valoriza, na verdade, muito mais o trabalho do artista. Sim, porque o analógico. O analógico. O que mexe com tinta, o que mexe com madeira. É o que gestual, mexe com... né? E transcende a matéria. É muito mais menos sobre o resultado e mais sobre a profundidade do sentimento e da pesquisa por trás. Eu acho que o exemplo que tu deu do Miró é muito bom, né? É só uma linha, mas quantos anos eu cheguei nessa linha? Eu né? demorei pra fazer ela dessa forma. Entende? Então nunca é sobre a obra. Uma exposição é sempre sobre o artista? Não, eu acho que é sobre o processo da obra. O processo da obra. Não é sobre o artista necessariamente, mas é sobre como essa obra foi gerida, né? E o que tem relação com essa obra e o que ela provoca nas pessoas. Então, eu acho que não é só o processo, mas também o quanto essa obra dialoga comigo, né? Eu fiz um outro texto, né, nesse ano que falava que a tela é uma janela para a alma.
Sim. Né? Então é isso, assim, é uma conexão da gente com a gente mesmo, né? É um exercício, a exposição é um exercício de autoconhecimento também. E que vale a gente, nas próximas exposições, depois de escutarem o nosso episódio de hoje, fazer esse exercício, tentar sair do automático, tentar ficar menos no celular e tirar foto para o Instagram, e mais sobre o que essa obra está conversando comigo. O que eu acho estranho, eu acho interessante e eu acho legal dessa obra. É conversar com a obra, né? No meio da exposição. É encarar a arte e a cultura como uma expressão, uma experiência sensorial e interpretativa mais profunda do que só o que é a rede social. Visual, só o visual. Porque a gente vive muito nessa overdose visual mesmo. E eu tava lembrando da sua charada, a Marina Abramovic, né? De justamente dela ser uma questionadora das exposições e da forma como ela se coloca lá com o corpo e com a presença, né? Maravilhosa, eu sou muito fã. E eu acho que é encarar o estranhamento. Encarar o estranhamento, exatamente. Né? Esse desconforto que a gente... O que eu tenho que fazer? Porque quando a gente entra numa galeria, ainda tem esse tabu, né? Do cubo branco. E a gente se sente meio não pertencente, né? Será que é pra mim isso aqui? E é encarar o estranhamento. Não, é pra mim, sim, vamos lá. O que eu tenho... E aí? O que eu acho dessa tela? E começar a analisar como se fosse um perito não sendo, né? Essa moldura é grossa, é fina, esse traço é assim, é torto. Sim. É analisar, assim, até que a gente começa a entrar mais profundamente nas questões internas da obra e nas nossas questões internas. Sim. A dúvida prática, para terminar, e a bomba que eu vou soltar para você, Ai, meu não Deus. sei se você tem a resposta, é a seguinte: eu acho que é muito lindo o seu trabalho e bacana essa clareza, essa explicação sobre a arte, sobre a necessidade que a gente tem de arte. Eu acredito que o futuro da inteligência orgânica, e eu digo isso em palestra, do ser humano, é a arte, só que a arte sempre foi, e eu acho muito difícil que ela continue sendo, mas ela sempre... Eu não consigo ver a saída, a pergunta é se você encontra a saída, para ela ser para não poucos, ou seja, ela sempre foi para poucos. Ela sempre foi para uma elite que encara dessa forma, com essa visão, essa clareza que você tem, que exige muito estudo, é uma elite intelectual, é uma elite financeira também. E nesse futuro em que todos os processos automatizados vão substituir as pessoas que fazem processos automatizados, o que vai restar para o ser humano é justamente a arte. Só que a arte, ela não é essencial como mundo capitalista necessário, ou seja, não dá para todo mundo viver de arte, não dá para todo mundo ser artista, mas parece que o futuro todo mundo vai precisar ser artista. Como que a gente faz do futuro todo mundo ser artista, Marina? Aí tem 2 pontos da tua indagação aí. Uma delas é, lembrando, né, tomar cuidado com esse campo neutro da criação tecnológica, porque vem sempre de pontos já existentes na história da arte. E quando a gente fala sobre um apagamento de mulheres e pessoas racializadas, a gente está pegando trabalhos de pessoas brancas, claro, homens, né? Então tem que tomar esse cuidado também, que quando a gente cria partindo de algo que já existiu, a gente está construindo em cima de pessoas brancas europeias, né? Sim. O que pode ser interessante para um artista racializado fazer disso uma política. Construir em cima daí, enfim, já como é um trabalho de mentoria. Claro. Agora, respondendo a pergunta, eu acho que eu, enquanto nesse meu projeto novo, né, eu brinco de uma maneira, gente, totalmente poética, né, que eu sou a curadora e a curandeira nesse novo projeto, né? E como curandeira, eu vejo a arte como antídoto, né? Ela é um remédio. A gente está falando aqui de pesquisas que comprovam isso, e eu, de fato, acho que a arte pode salvar vidas mesmo, assim. Ela é ela é um remédio de cura, ela é um processo de autoconhecimento, de espiritualidade, como eu venho falando. Então, eu acho que é a gente quebrar um pouco essa visão que a arte é elitista e entender que a arte é para todo mundo. Né? E quando a gente fala de democratização da arte na rua, democratização da arte na internet, a gente tem que democratizar a arte dentro da gente também, quebrar um pouco essa visão, essa percepção que a arte é muito conceitual, da Heleninha Reutemann, né? Da novela, do núcleo rico da novela. Não é só isso, Mari, de Inhotim.
que é lindo, é maravilhoso, é incrível, e pode ter excursões de escola pública para visitar, só que ainda é... Não, mas hoje a gente tem o Museu das Favelas aqui em São Paulo. A gente tem todos os Sescs que são gratuitos, né? Maravilhosos. Vários museus que a gente tem aqui no Brasil são gratuitos a entrada, né? Todas as galerias são gratuitas a entrada. Então, eu acho que cabe a gente quebrar dentro da gente um pouco esse elitismo. E da próxima geração, principalmente. E da próxima geração, e começar a levar como se fosse um passeio. Não só lá da projeção e do meio do centro do shopping, mas também numa galeria, né? Eu acho que vale a gente, enquanto agente da arte, aproximar, né, deixar a linguagem mais acessível, e eu tô vendo muito isso nos textos curatoriais, uma linguagem menos rebuscada. Sim, que legal. Que para realmente a pessoa entender o que a gente tá falando. E a gente também quebrar essa inércia, esse medo, né, e encarar, né? Agora, por exemplo, essa semana eu vou fazer tô participando, organizando uma ativação no meio de uma instalação na Pinacoteca com Sound Healing. Ah, que legal. A gente vai fazer lá quem não sabe o que é Sound Healing, terapia sonora, onde tem, enfim, tigelas, enfim, no meio de uma instalação da Mônica Ventura, que fica no octógono, naquele ponto central da Pinacoteca. Então, eu estou justamente tentando trazer atividades que as pessoas quebrem essa barreira. Que legal, isso é ótimo. Então, parabéns pelo seu trabalho, Mari. Parabéns também, Nina Pandolfo, todos Cobra, os artistas citados. Romero Brito também, todos os artistas têm o seu citados, valor, o Banksy também, que todo mundo que populariza e faz as coisas diferentes, assim, que são, acho que... Tem uma coisa que eu tenho falado, que eu ainda não coloquei em palestra, mas vou colocar, porque recentemente teve no Spotify aquela banda que reuniu 800 mil ouvintes em 2 semanas, 3 semanas, que é completamente feita por IA, né? É uma banda que até parece um rock dos anos 70, tal, não sei o que lá. E é boa a música da banda, esse que é o problema, né? Gente, eu não escutei, preciso escutar. Não, claro, se não fosse boa, seres humanos não iam conseguir. E aí é o primeiro caso, assim, de outros que existem, mas reconhecidos de banda de sucesso 100% feita por IA, né? E eu fico pensando, será que a IA vai conseguir fazer Acabou Chorare nos Novos Baianos, assim? Não. Tem coisas que elas não vão fazer, né, cara? A IA, ela tem o seu valor, mas ela não tem essa mágica do ser humano, que é o sentimento. Será que ela vai conseguir fazer o que você falou aí, essa experiência de sound healing? Será que ela vai conseguir criar... Ela nos dá os recursos, mas ela não é um humano, né? Ela não tem essa nossa presença, o nosso sentimento, né? Enfim, quando a gente sente isso muito no luto, né? Quando alguém morre, assim, a gente sente, né? Aí ela é oca, ela não... Ela pode até te dar bom dia, né? A minha já tá bem treinada. Bom dia. Que ótima. Ela fica que ótima. Excelente essa sua ideia. Excelente essa sua ideia, mas ela é oca, incrível, né? Ela tá só ali reproduzindo a nossa própria identidade, né? Ali com a gente. Então, eu acho que esse sentimento nosso e principalmente a presença que a gente vem falando é algo que é nosso. Que bom que você está presente aqui comigo, adorei Obrigada, o papo. Viu? Mari, para quem quiser acompanhar suas redes, seus projetos ali... womenonwalls.co e Spiritual in Art. Maravilha, isso vai estar aqui no episódio como um todo. E se você chegou até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe 5 estrelinhas aí no Spotify. Ou não também, né? Mas consuma a arte, viva a arte, porque a inteligência orgânica mora na arte, a relação humana mora na arte, e a gente só vai ser melhor, vai ter mais paz, vai ter mais vida, vai ter mais futuro se a gente consumir e produzir cultura. Valeu? Assim seja. Até mais. E não só a cultura da Marvel, não só a cultura do shopping, não só a cultura pasteurizada de projeção e que você posta no Instagram. Valeu? Tchau, tchau.